Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hoje nós vamos aprender os verbos de movimento. Partir, je pars en vacances. Je pars en vacances. Então, aqui, partir en vacances é sair de férias, ok? Vacances é férias. Je pars en vacances, eu saio de férias. Rentrer, rentrer. Henriette rentre des vacances. Henriette rentre des vacances. Então, rentrer é voltar. Henriette volta das férias, ok? Henriette volta das férias. Partir en et les moyens de transport. Então, aqui eu vou utilizar o verbo de movimento partir, a preposição en mais os meios de transporte. Je pars en avion. Então, eu saio de avião. Je pars en bus pour l'école. Je pars en bus pour l'école. Então, eu saio de ônibus para a escola. Je pars en autocar pour l'Italie. Je pars en autocar pour l'Italie. Então, eu vou de... A gente fala autocarro, é aqueles ônibus interestaduais de 2 andares. Então, aqui a gente fala autocarro pour l'Italie. Je pars en taxi pour le travail. Je pars en taxi pour le travail. Então, eu saio de táxi para o trabalho. Il part en hélicoptère à l'hôpital. Il part en hélicoptère à l'hôpital. Então, o que eu tô falando? Ele está saindo de helicóptero para o hospital. Ele part en train. Ele part en train. Ele parte ou ele sai de trem. Ele part en bateau. Ele part en bateau. Então, ele sai de barco. Elle part en voiture à son travail. Ela part en voiture à son travail. Então, ela sai de carro para o trabalho. Je pars en camion. Je pars en camion. Então, eu estou saindo de caminhão. Je pars en roller. Je pars en roller. Ou je pars en patin à roulette. Roller e patin à roulette são 2 sinônimos que para falar de patins. Quando eu uso a preposição en, eu uso para transporte fechado. Ônibus, avião, helicóptero, táxi, caminhão, carro, ok? Lugares fechados. Então, é por isso que o patins, apesar que ele é um calçado, mas a gente calça os pés. Então, é fechado, os pés estão fechados. Então, a gente utiliza a preposição en. Agora, com a preposição a craseado, é para lugares abertos. Então, utiliza a preposição partir a, ok? Je pars à cheval. Je pars à cheval. Je pars à vélo, porque são lugares abertos. Você não está entrando no transporte, ok? Je vais à pied ou je pars à pied. Je pars à pied, eu saio a pé. E je vais à pied quer dizer eu vou de pé. Je pars à moto, eu saio de moto. Je vais à moto, eu vou de moto. Je pars à cheval, je vais à cheval. Eu saio de cavalo e eu vou de cavalo. Je pars à vélo e je vais à vélo. Então, eu saio de bicicleta, eu vou de bicicleta. Para falar eu vou de bicicleta, eu utilizo o verbo aller, je vais. Ok? Je vais, pardon. Partir. Ma soeur et moi, nous partons à l'école. Ma soeur et moi, nous partons à l'école. Então, minha irmã e eu vamos a caminho da escola. Ok? Rentrer. Rentrer. Julie e moi, nous rentrons à la maison. Rentrer quer dizer entrar ou voltar. Mas eu vou explicar lá na frente, ok? Esse rentrer e a tradução dele pode ser entrar para casa, entrar para dentro ou voltar. Nesse caso aqui, Julie e moi, nous rentrons à la maison. Então, eu tô falando que eu tô voltando para casa. Eu estou a caminho de casa. Então, eu uso voltar ou a caminho, ok? A tradução.
Partir quer dizer pôr-se a caminho, ir-se embora para a escola, para o trabalho, ok? Quando eu falo rentrer, entrar, passar para dentro, ok? Eu tô passando para dentro. Mas nesse caso eu tô na rua, eu tô longe, eu tô voltando para casa. Então, esse rentrer se refere em português o nosso verbo voltar. Julie e eu, nós voltamos para casa. Julie, moi, nous rentrons à la maison. Eu uso nous rentrons à la maison porque o S tem som de Z, seguida de uma vogal. Mas também podemos dizer Julie, moi, nous rentrons à la maison, ok? Então, vocês viram a diferença do entrar, que é passar para dentro? Quando eu falo rentre les enfants, então entra para dentro as crianças, porque tá perto. Mas se eu estiver longe, eu falo je rentre à la maison, eu tô voltando para casa. Um outro exemplo do rentrer à la forma imperativa, a forma imperativa do verbo voltar. Rentre chez toi, rentre chez toi. Quer dizer, volte para tua casa, volte para tua casa. Rentre chez vous, rentre chez vous. Volte para vossa casa ou volte para casa de vocês, ok? Se isso é para uma pessoa e eu tô dando ordem, é rentre chez vous. Volte para vossa casa. Se é para um grupo de pessoas que eu conheço, rentrez chez vous, volta para casa de vocês. E se eu tô falando de mim, eu vou falar rentrons chez nous, voltamos para nossa casa. Rentrons chez nous, voltamos para nossa casa. O próximo verbo é o verbo arriver, que eu já dei aqui a conjugação do verbo arriver, é só olhar no playlist, que é chegar, ok? Quando eu uso o participe passé feminino arriver, eu estou dizendo chegada. Mas quando eu uso o être plus o participe passé arriver, eu estou falando chegou. Exemplo, arriver. Meloé arrive chez sa grand-maman. Meloé arrive chez sa grand-maman. Eu estou falando presente. Meloé chega na casa da vozinha, tá? Grand-maman é vovó ou vozinha. Meloé e sa maman sont arrivés chez la grand-maman. Então, a segunda frase já muda um pouquinho, porque eu acrescentei Meloé e sa maman sont arrivés chez la grand-maman. Então, aqui eu utilizei o passé composé do verbo arriver, que é o être arrivé, chegou. Meloé e sua mãe chegaram na casa da vovó, ok? Então, o passé composé, ele acorda com o sujeito do verbo. Se o verbo está no feminino, eu vou acordar ele no feminino. Duplo E, né? Um duplo E, acento agudo S, porque está no plural, estou me referindo a Meloé e sua mamãe. Então, quando ele acorda com o sujeito do verbo, eu pergunto, quem é que chegou na casa da vovó? Meloé e sua mamãe. Então, é sont arrivé. Arriver sozinho, ok? Aqui, arriver sozinho significa chegada. Chegada, ok? Regardez le panneau d'arrivée du vol. Regardez le panneau d'arrivée du vol. Então, tô pedindo ou para uma pessoa, olhe o painel da chegada dos voos. Se for para um grupo de pessoas, vou dizer, olhem o painel de chegada dos voos. Então, aqui é a chegada dos voos. Então, às vezes vai estar escrito arriver, atterrir, sous-sol. Então, arriver quer dizer chegou, sous-sol quer dizer está aterrissou, né? Está no chão. Então, aqui, arriver quer dizer chegada. E quando fala panneau d'arrivée, é o painel da chegada dos voos. O próximo verbo é sortir. Sortir, que é sair. Son papa sort de la maison pour aller au travail. Son papa sort de la maison pour aller au travail. Então, eu tô falando que o papai dele sai de casa para ir ao trabalho. Son papa sort de la maison pour aller au travail. Então, estou utilizando o verbo sortir,
o présent de l'indicativo, no presente do indicativo. Vamos utilizar o mesmo verbo à la forma imperativa, ok? No imperativo. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Então, eu tô pedindo para a pessoa sair da minha casa. Chez moi é minha casa, ok? Chez moi, minha casa. Sors de chez moi. Não é sors de chez moi, não. Não tem de, não, tá? É de. Sors de chez moi. Sors de chez nous. Sors de chez nous. Então, sors de chez nous. Chez nous quer dizer nossa casa. Saia da nossa casa, ok? Sors de chez moi. Saia da minha casa. Sors de chez nous. Saia da nossa casa. Então, vocês aprenderam aqui como colocar alguém para fora de casa, viu? Cuidado, gente, com nada de violência, tá? É só para poder se exprimir melhor em francês. O próximo verbo é o verbo aller, que pra gente seria o nosso verbo ir. Eu já dei também aqui no canal. Está no presente do indicativo, no playlist dos verbos, o presente do indicativo. Joshua, ele va à son cours de guitare. Joshua, ele va à son cours de guitare. Guitarra, em francês, é violão. É o nosso violão. Ele vai nas aulas de violão, ok? Na aula de violão. Então, quando eu falo guitarra, é violão. E se eu falar guitarra elétrica, é guitarra. E se eu falar violão, eu tô falando violino, ok? Então, em francês, violão é violino, guitarra é violão e guitarra elétrica é o nosso violão. Então, vamos trabalhar o verbo aller com a preposição u, que é uma preposição que serve para introduzir uma palavra masculina, ok? Se a palavra está no masculino, a preposição para o verbo, para formar a frase do verbo aller é u. Se a palavra está no masculino, ok? U est une préposition qui sert à introduire un nom masculin. Por exemplo, Brasil, Parque, Canadá e Portugal é masculino. Então, vamos lá. Moïse va au parque. Parque é le parque, então é masculino. Então, a preposição é u. Moïse va au parque. Moïse va au Brésil. Moïse, ele va au Canadá. Moïse, ele va au Portugal. Moïse, ele va au parking. Moïse, ele va au bureau, que é o escritório, ok? Bureau é escritório. Moïse, ele va au salão. Salão não é salão, é a sala da casa, ok? Ele vai na sala. Moïse, ele vai ao marché. Quando eu falo marché, não é andar. Marché quer dizer feira, ok? Moïse, ele vai ao marché, é na feira. Moïse, ele vai ao magasin. E magasin é masculino. Em francês, quer dizer loja. Ele vai na loja, magasin. Moïse, ele vai ao supermarché. O supermarché é o supermercado. Moïse, ele vai ao camping. Moïse, ele vai ao camping. Camping é o acampamento. Moïse, ele vai ao cinema. Moïse, ele vai ao cinema. Ele vai no cinema. Moïse, ele vai ao quiosque. Moïse, ele vai ao quiosque. Quiosques são aquelas tabacarias, ok? Moïse, ele vai ao toilette. Moïse, ele vai ao toilette. Toilette é banheiro. Moïse, ele vai ao trabalho. Moïse, ele vai ao trabalho. Então, ele vai ao trabalho. Moïse, ele vai ao tênis. Moïse, ele vai ao tênis. Então, eu tô falando que Moïse, ele vai ao tênis, né? O curso de tênis, ou no jogar tênis. Moïse, ele vai ao golfe. Moïse, ele vai ao golfe. Então, ele vai jogar golfe. Moïse, ele vai... Então, ele vai ao golfe. Moïse, ele vai ao badminton. Badminton é aquele jogo de raquete que tem uma petecazinha, ok? Um jogo que eu gosto muito no verão. Moïse vai ao cours. Moïse vai ao cours, a aula. Moïse vai ao teatro. Moïse vai ao teatro. Então, ele vai ao teatro. E Moïse vai ao museu. Moïse vai ao museu. Moïse, ele vai ao museu. Moïse, ele vai ao bar. Moïse, ele vai ao bar. Não esqueça da preposição u, ok?
ok? A U tem som de U. Então, Moïse, ele vai ao bar, que é o bar mesmo. Agora, vamos trabalhar a preposição chez. O chez, ele sert à introduire une personne ou une profession, ok? Ele serve a introduzir uma pessoa ou uma profissão. Moïse, ele vai chez Marie. Quando eu falo com o nome de uma pessoa, eu estou falando na casa da Maria, ok? Moïse vai chez Marie. Então, Moïse vai na casa do Marie. Moïse vai chez le boulanger. Quando eu falo chez le boulanger, Moïse, ele vai no padeiro, ok? Boulanger é padeiro. Chez le boulanger. Se eu falo com o possessivo son boulanger, Moïse, ele vai chez son boulanger. Eu tô falando que ele vai num padeiro onde ele tem costume de comprar pão sempre. E a mulher do padeiro é boulangère, ok? Moïse, ele vai chez le professeur. Então, ele vai no professor. Não é na casa, não. Nesse caso, eu tô usando o artigo le. Então, se eu uso chez le, eu tô falando no ou na, ok? Aqui nesse caso é no, porque eu tô usando o artigo no masculino, lo. Chez le professeur, então, pra gente seria no professor. Moïse, ele vai chez le coiffeur, então é a mesma coisa. Ele vai no cabeleireiro. Mas se eu colocasse Moïse, ele vai chez son coiffeur, ele vai no seu cabeleireiro. Ele tem costume de ir naquele cabeleireiro apenas. Moïse, ele vai chez Vânia. Moïse, ele vai chez Vânia, quer dizer, Moïse, ele vai na casa da Vânia. Então, tudo que é A é bem acentuado. Carla, Vânia, Sônia, ok? Moïse, ele vai chez son médecin. Ele não vai na casa do médico, ele vai chez son médecin. Ele vai no seu médico. Então, quando eu falo chez son médecin, é um médico de família, ok? É um médico que já está cuidando dele. Agora, se eu uso o artigo le, então eu tô falando, ele vai no médico, não importa qual médico. Ele vai chez le médecin, ele vai no médico. Moïse, ele vai chez ses parents. Moïse, ele vai chez ses parents. Então, eu tô usando possessivo com o nome dos pais. Então, ele vai na casa dos pais dele, ok? Moïse, ele vai chez ses beaux-parents. Aqui é a mesma coisa. Chez ses beaux-parents quer dizer na casa dos sogros. Beaux-parents, belos pais, se fosse traduzir, né? Então, beaux-parents é sogros. Chez ses beaux-parents, na casa do sogro deles. Moïse, ele vai chez son patron. Moïse, ele vai chez son patron. Ele vai na casa do seu patrão. Moïse, ele vai chez ses grands-parents. Moïse, ele vai chez ses grands-parents. Então, grands-parents é os avós, ok? Os grandes pais, os avós, na casa dos avós. Moïse, ele vai chez sa petite copine. Eu já expliquei que o possessivo com artigo de descrição, mais o nome copina significa namorada. Então, ele vai na casa da namorada. Chez sa petite copine, ele vai na casa da sua namorada. Moïse, ele vai chez ses oncles. Aqui é a mesma coisa. Chez oncles, ele vai na casa dos tios dele, ok? Moïse, ele vai chez ses tantes. Tante. É como se chamasse alguém de tonta mesmo, mas é tias em português, ok? Porque tá usando o possessivo no plural. Chez ses tantes. Ses tantes, que significa as tias. Ele vai na casa das tias dele. Moïse, ele vai chez ses frères. Moïse, ele vai chez ses frères, ele vai na casa dos irmãos dele. Agora, se ele tem só mulheres como irmã, ele vai chez ses sœurs. Moïse, ele vai chez ses sœurs, na casa das irmãs dele. Agora, se ele vai para a casa dele, Moïse, ele vai chez lui. Mas se ele vai para tua casa, Moïse, ele vai chez toi. Mas se vai para a casa da namorada, na casa dela, então Moïse vai chez ela.
Ou então, se ele vai para casa dos pais, il va chez eux, ele vai para casa deles. E vamos usar a preposição a et l'apostrophe, ok? De sert à introduire un mot masculin ou féminin, commençant par une voyelle ou H muet. Então, quando eu falo H muet, é H mudo. O a et l'apostrophe, ele serve para introduzir uma palavra no masculino ou no feminino, começando por uma vogal ou um H mudo. Exemplo, Moïse, ele vai à l'hôpital. Moïse, ele vai à l'hôpital. Então, quando a gente fala hospital, a gente não escuta o H, o H. A gente escuta hospital. Moïse, ele vai à l'hôtel. A gente também não escuta o H. A gente escuta hotel. Então, como se estivesse começando por uma vogal. A et l'apostrophe. Moïse, ele vai à l'école. Também é a mesma, começando por uma vogal. Desculpa, Moïse, ele vai à l'aéroport. Ele vai no aeroporto. Moïse, ele vai à l'aéroport. Ele vai no aeroporto. Moïse, ele vai à l'école. Então, Moïse, ele vai na escola. Moïse, ele vai à l'église. Moïse, ele vai à l'église. Ele vai na igreja. Moïse, ele vai à l'hypermarché. Moïse, ele vai à l'hypermarché. Por que hypermarché? Porque é maior do que um supermercado, né? Hypermarché. Moïse, ele vai à l'épicerie. Moïse, ele vai à l'épicerie. Quando eu falo épicerie, eu tô falando mercearias, ok? Que são pequenas lojinhas. Moïse, ele vai à l'office de tourisme. Moïse, ele vai à l'office de tourisme. Então, ele vai no ofício de turismo. Moïse, ele vai à l'université. Moïse, ele vai à l'université. Então, tudo que começa por H mudo e vogal é A, acento grave e L apóstrofe. O verbo revenir. Revenir para a gente é voltar. Joshua revient chez lui après son cours de guitare. Joshua revient chez lui après son cours de guitare. Nós aprendemos que chez toi é tua casa, chez moi é minha casa e chez lui é a casa dele, ok? Então, ele tá voltando para casa dele depois, après quer dizer depois, son cours de guitare, après son cours de guitare, então, depois das aulas de violão. Então, é o verbo voltar, ele volta para casa depois das aulas de violão. Aprendemos que guitarre é violão, guitarre elétrique é guitarra, violão é violino, ok? Violão, violino em francês, né? Violão em francês é violino. Guitarre em francês é violão e guitarre elétrique em francês pra gente é a guitarra, ok? Os próximos verbos de movimento nós vamos aprender correr, andar, saltar, pular, courir, marcher e bouger. Courir, marcher e bouger. Quando eu falo courir é correr, quando eu falo marcher é andar e quando eu falo bouger é mexer, ok? Ele court tous les jours. Ele court tous les jours. Ele court tous les jours. Então, ele anda todos os dias. Ce garçon bouge. Ce garçon bouge. Então, ele se mexe. Esse garoto se mexe. Je marche tous les soirs. Je marche tous les soirs. Então, eu caminho todas as noites. Je marche tous les soirs. C'est pas vrai, hein? Não é verdade. Je marche tous les soirs. J'aimerais bien. Eu gostaria bem de andar à noite, mas eu não tô... Aqui tá muito frio. Je marche tous les soirs. Eu caminho todas as noites. O próximo verbo é monter, descendre, sauter. Monter, descendre e sauter. Monter é subir, descendre, descer e sauter é saltar. Ela monte les escaliers. Ela monte les escaliers. Ela sobe as escadas. Ce garçon saute très haut. Ce garçon saute très haut. Então, este garoto salta muito alto.
Ela descend les escaliers. Ela descend les escaliers. Ela desce as escadas, ok? Elle descend les escaliers. Ela desce as escadas. O próximo verbo nós aprendemos monter e subir, agora é o contrário. Remonter e redescendre. Remonter e redescendre. Ela remonte les escaliers. Ela remonte les escaliers. Ela redescend les escaliers. Ela redescend les escaliers. É redescend, ok, gente? É como se fosse ó. Ela redescend les escaliers. Que verbo é esse? Eu tô falando que remonter é tornar a subir, que é o verbo ressubir, ok? E redescendre é o verbo redescender, que é o verbo tornar a descer, voltar ao ponto mais baixo de onde partiu, de onde saiu. Então, ela remonte les escaliers, ficaria ela ressube as escadas. Em português fala, ela ressube as escadas. Ela redescend les escaliers, desculpa, ela redescend les escaliers, ela redescende as escadas, ela volta a descer as escadas, né? Então, redescendre les escaliers, ela torna a descer as escadas, ela redescende as escadas. E tourner, tourner vem de girar ou virar, ok? Quando a gente fala turno, quer dizer virem. E quando fala turno, é girar. Nesse caso aqui, nessa frase, tá il a la tête qui tourne. Il a la tête qui tourne. Então, tô usando o verbo avoir e o verbo tourner. Então, se eu tô falando que ele tá com a cabeça que tá girando, eu tô falando ele está com a cabeça girando, ele está com tontura. J'ai la tête qui tourne. Eu tô com tontura. Il tourne les dos. Il tourne les dos. Então, eles viram as costas. Então, aqui, virar as costas para alguém. Já tá bem no negativo, ok? Quando eu viro as costas para alguém, quer dizer que eu tô ignorando. Eles viram as costas. Ele tourne les dos. Então, virar as costas. Então, aprendemos que tourner pode ser virar ou pode ser girar. No caso da cabeça, il a la tête qui tourne, ele está com a cabeça girando, quer dizer, eu estou com náuseas, eu estou tonto. E nesse caso, se o médico pedir ou fazer o exercício na academia, tournez votre tête à gauche, tournez votre tête à droite. Então, tournez votre tête à gauche e tournez votre tête à droite quer dizer vire vossa cabeça para a esquerda, vire vossa cabeça para a direita. Ou então com o carro, né, que a gente fala vira à esquerda, vira à direita, é tourner à gauche, tourner à droite. Então isso serve também para ajudar na direção. Qual direção que eu tenho que ir? Direita ou esquerda? Droite ou gauche, ok? Então, aqui vocês já sabem que tourner, dependendo da frase, será virar ou estar com tontura. Quando fala do corpo, da cabeça é tontura, ok? Da cabeça é tontura. De la tête qui tourne. Agora, outra frase correspondente ao verbo tourner. Vous me faites tourner la tête. Vous me faites tourner la tête. Quando eu falo isso para uma pessoa, eu tô falando... o senhor, a senhora me vira a cabeça. Então, aqui eu tô dizendo, né, do lado amoroso. Vous me faites tourner la tête. Se eu não conheço, se eu não tenho intimidade com a pessoa. Ou então, eu tô falando com um grupo de pessoas. Le chat, il tourne sa tête à droite. Aqui no caso, le chat tourne sa tête à droite. O gato vira a cabeça dele para a direita. Agora, se eu quero falar que uma pessoa me vira a cabeça e que eu tenho intimidade com ela, que eu não preciso dizer vous, eu vou dizer tu me fais tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e comentário de vocês, curta, compartilha esse vídeo. Desejo uma excelente semana para cada um de vocês, com muita saúde, muita paz, muito amor. E que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês.
Un gros bisou, une excellente semaine et on se dit à tout bientôt. Bye bye.